Além disso, a vida privada das pessoas é monitorada por sistemas eletrônicos de vigilância, com câmeras e rastreamento individual e de veículos por satélites. Acima de tudo, hoje se vive sob suposta proteção de grades, muros e até barreiras de arame farpado e cercas elétricas. Estas últimas, equipamentos de uso prioritariamente militar. Pelo menos deveriam ser. Ao estudar esses fenômenos, a sociologia contribui para explicar a violência da vida moderna, ao compará-la com a de outras sociedades e momentos históricos, assim como avalia suas consequências nas cidades, ao desvendar determinadas relações causais e permitir a construção de alternativas que não reproduzam seus feitos perversos, como a segregação social e o estabelecimento de uma cultura do medo. Aí vocês veem a imagem de um shopping center, né? Discutido aqui como sendo uma saída para o medo. Do lado direito, né? Do lado esquerdo vocês têm um protesto em Nova York em razão da morte de uma pessoa negra de 43 anos que teria sido baleada por um policial branco. Nas últimas décadas, a violência tem vitimado cada vez mais jovens em todo o mundo, principalmente os de minorias sociais e étnicas. Sabemos que a violência acontece tanto no campo quanto nas cidades, e tanto nas cidades grandes como nas pequenas. Assim, é importante entender o destaque alcançado pela expressão violência urbana. A partir do final dos anos 70, termo que qualifica no senso comum a violência nas cidades, mas que também se relaciona com os conceitos sociológicos de criminalidade, segregação e exclusão. A coincidência dessa percepção com o processo de difusão do pensamento neoliberal e da globalização deve ser levada em consideração para que se possa compreender o contexto social e histórico no qual o debate sobre a violência nas cidades ganha maior relevância. Segundo a antropóloga carioca Alba Zaluar, o crescimento da violência, medido especialmente pela taxa de homicídios, isso é, o número de assassinatos por 100 mil habitantes, é um fenômeno internacional e foi constatado em países desenvolvidos, como França e Estados Unidos, a partir dos anos 60. No Brasil, foi constatado apenas 10 anos mais tarde. Esse processo fez com que os crimes violentos, que no começo do século XX eram, na maioria dos casos, crimes de sangue, isso é, vingança entre pessoas que em geral se conheciam, realizadas em espaços privados, passassem na segunda metade daquele século a ser predominantemente cometidos por desconhecidos em locais públicos que vitimavam em especial homens jovens, tendência que continua predominando no Brasil.